Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 31 de janeiro do ano de 2022. É o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 29 do mês de Shevat, do ano 5782. Ao pôr do sol de hoje, nós estaremos aí na primeira noite de Rosh Chodesh, né? E aí vamos adentrar oficialmente ao pôr do sol de amanhã, no primeiro dia do mês de Adar 1. Este ano, 5782, nós temos aí, né, o Adar 1 e o Adar 2. Daqui a pouco vamos falar sobre isso daí, ok? Já estamos aí então com 147 dias transcorrido do ano 5782. Baruch Hashem por isso. E nessa graça bendita, né? Vamos aí para a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, no dia de hoje, ele fala conosco da seguinte forma. Ele nos fala sobre voltando para casa. Então, ele quer mostrar para nós a realidade em que nós não podemos perder de vista realmente essa questão, né? Voltando para casa. Nós sempre precisamos ter diante de nós que na atuação, na configuração atual, né, do nosso mundo, não é de fato a nossa casa, né? Então nós precisamos ter uma visão no sentido de estar voltando para casa. Então, dessa forma, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala conosco nesta sabedoria da seguinte forma. Nosso mundo é um mundo onde pode haver um arco-íris, o arco da aliança. No começo, havia um mundo que só recebia e não gerava dividendos nenhum. Seus habitantes não se aproximavam de nada. Viviam da benevolência do seu Criador. Fizessem o que fizessem, sem necessidade de desculpas, e, por fim, simplesmente morriam. E isso era tudo. Com o dilúvio, esse mundo foi recriado. A terra foi limpa, a atmosfera purificada. Ele se tornou um mundo capaz de receber a luz do sol que emanava do alto e refratá-la em muitas cores. Ele se tornou um mundo no qual um ser criado pode nascer, receber a alma, o corpo, a porção do mundo e todo o sustento que seu Criador lhe der, usá-lo, fazer alguma coisa com ele e depois devolvê-lo dizendo, veja o que fiz com aquilo que você me deu. E assim Deus prometeu jamais destruir o mundo novamente, pois se os habitantes se desencaminhassem, poderiam sempre voltar-se e corrigir os seus próprios erros. Então, dentro desse aspecto aqui, voltando para casa, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala exatamente que depois do dilúvio, esse mundo foi recriado. E ao ser recriado, então nós tivemos a oportunidade de realmente nascer, crescermos, recebermos, né, uma alma, crescermos, assim também podemos desfrutar a porção do mundo e todo o sustento que o Criador tem nos concedido. E depois de tudo, né, nós podemos então realmente devolver a ele e dizer, veja o que fiz com aquilo que você me deu. Então, voltando para casa, significa que nós não somos aqui, nessa configuração atual, nós não somos eternos, por isso nós somos chamados de mortais. Por isso que a nossa mente é chamada mente finita. E dentro desse aspecto aí, a grande graça, né, que o Eterno nos deu nesse sentido aí, principalmente após o dilúvio, é que todos os habitantes, ou seja, todo ser humano,
ele realmente ele tem a possibilidade, mesmo errando, falhando, mesmo se desencaminhando e etc e tal, ele pode sempre voltar para casa. Ele sempre pode voltar e corrigir os seus próprios erros e continuar a sua jornada em direção à casa. Por isso, a nossa tarefa suprema é, de fato, transformar este mundo na moradia de Deus, na casa de Deus, que é o plano original do Eterno na criação, quando ele fez o Gan Éden, o Jardim do Paraíso, que foi aqui mesmo, neste planeta, ok? Então, o plano original de Deus é, de fato, fazer deste mundo, o mais inferior de todos, a sua casa, a sua moradia. Então, essa tarefa agora cabe a nós, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o povo israelita, estarmos aí trazendo mais luz, mais santidade da presença divina neste planeta, neste mundo, para que realmente os dias de Mashiach aconteçam rapidamente e essa redenção final vem fazer com que, de fato, se estabeleça o plano original de Deus, fazer deste mundo a sua moradia, a sua casa. Então, por isso, o nosso Rebbe fala, voltando para casa. Né? Vamos continuar nessa tarefa voltando para casa? Depende das decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. Ok? Baruch Hashem. Nós estamos aí, pela graça bendita de Hashem, né? Estamos ao pôr do sol de hoje, nós estamos aí na véspera, né? De entrarmos no primeiro dia do mês de Adar 1. Então, ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, então nós temos o primeiro Rosh Chodesh. Todo mês judaico que tem 30 dias, há 2 noites de Rosh Chodesh, o 1 e o 2. Então, ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, então nós estamos no primeiro Rosh Chodesh, já sendo uma noite festiva do novo mês. Ao pôr do sol de amanhã, terça-feira, nós estaremos oficialmente entrando no primeiro dia do mês de Adar, né? E aí conta um mês de Adar automaticamente, ok? Então, só para recordar, todo mês judaico que tem 30 dias, então a transposição do mês de 30 dias para o novo mês, então sempre tem 2 noites de Rosh Chodesh, ok? Por isso hoje é a noite o primeiro Rosh Chodesh e amanhã à noite o segundo Rosh Chodesh, onde entra oficialmente no primeiro dia do mês de Adar, ok? Esse mês nós temos aí o chamado mês embolístico, né, que os nossos sábios falam. Nessa questão aí do mês embolístico, então nós sempre temos aí o mês de Adar 1 e o mês de Adar 2, né? E dentro desse aspecto aí, os nossos sábios falam sobre essa questão, né? A finalidade do estabelecimento dos anos embolísmicos foi garantir que o mês de Nissan, que é o mês de Pêssar, né? É aquela saída do Egito do povo israelita, né? A noite de Pêssar. Então, o mês de Nissan é o primeiro mês do ano sacerdotal, o primeiro dia do ano, o primeiro mês do ano espiritual, vamos assim dizer também, que temos aí Pêssar, né? Que temos a festa de Matzot, a festa dos pães sem fermentos. Então, a finalidade dos anos embolísmicos, né? De ter Adar 1 e Adar 2, é justamente para garantir que o mês de Nissan sempre caísse na primavera, conforme nos ordena a Torá
em Devarim, capítulo 16, verso 1, Deuteronômio. Observarás o mês de Aviv e celebrarás o Pêssar ao Eterno teu Deus. Sendo o termo hebraico Aviv, indica um estágio no amadurecimento do grão, embora é um costume ser traduzido como primavera. Então, a finalidade de quando acontece, né, o ano embolísmico, é exatamente para que o mês de Nissan, Pêssar, aconteça exatamente na primavera. Não sei se vocês viram aí nas mídias sociais, né, nas redes sociais, a Jerusalém, essa semana estava nevando, né, essa semana lá em Jerusalém, né? Então a neve caindo em Jerusalém. Então temos agora Adar 1 e Adar 2, justamente para a transição do inverno para a primavera, para que os grãos possam amadurecer, ok? Então é nesse sentido aí que nós temos Adar 1 e Adar 2. O Adar, né, o mês de Adar, ele é o 6º mês a partir de Rosh Hashanah, ou Rosh Hashanah, e é o 12º mês a partir de Nissan, né? Então, por isso, Adar é o final do ano para o início do novo ano dentro do calendário sacerdotal, né? Então, nós estamos indo para o 12º mês, por ser um mês embolísmico, nós vamos ter o 12º mês, Adar 1, e o 13º mês, Adar 2. E então, no final de Adar 2, nós vamos entrar no mês de Nissan. Aí nós temos toda a preparação para Pêssar e Hag HaMatzot, né? A festividade dos pães sem fermento, né? Que nós falamos aí a Matzah, né? Então, por isso, nós temos uma... para os hebreus, para o mundo judaico, uma ordenança durante 7 dias, comer pães sem fermento e nada que contenha fermentação, né? Se abstém durante 7 dias. E para os Benei Noach, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, ele fez uma compilação de uma Haggadah para os Benei Noach, né? Haggadah é a ordem para ser seguida durante Pêssar e Hag HaMatzot, ok? Então, por isso, nós, Benei Noach, pela orientação rabínica do nosso rabino Yaakov Gerenstad, nós temos a nossa Haggadah de Pêssar, né? Então, nos próximos 2 meses aí, que temos pela frente, Adar 1 e 2, nós estaremos aí falando e preparando para Pêssar. E aí também estaremos compartilhando, né, gratuitamente a Haggadah de Pêssar para Benei Noach, ok? E então, o nosso grupo Bauru e região, nós estaremos compartilhando no nosso grupo do Zap, ok? E todos os demais aí, né, que são os nossos colaboradores em nossa A Tarde com a Torá, e também, né, uma lição a cada dia, que são fora da nossa região Bauru e que queiram também a Haggadah de Pêssar, nós também estaremos compartilhando, ok? Para os nossos amados, fora aqui do grupo do Zap, né, Bauru e região, nós estamos criando o grupo A Tarde com a Torá, para podermos colocar todos, né? Porque graças a Hashem, nós temos aí dezenas e centenas, graças a Hashem, estamos chegando a 1.360 inscritos no canal do YouTube, e aqui pelo Facebook nós temos aí, sem contagem, né? O modo de dizer, porque nós perdemos a contagem, graças a Deus, pelas pessoas aí que têm participado ativamente, né, aqui pelo canal, pela live do Facebook, né? Então, então nós estamos aí criando um grupo à tarde com a Torá e
uma lição a cada dia com o Rabino Rav Tzihai, que trazemos aqui diariamente também, né? Então, eu vou colocar todas essas pessoas nesse grupo para que a gente possa compartilhar, né, as nossas lives uma vez para todos, porque na atualidade, nessa configuração, então a gente, vamos dizer assim, a gente gasta muitos minutos em ficar compartilhando individualmente, né? Então, fazendo o grupo, nós podemos compartilhar uma única vez e todos recebem automaticamente ao mesmo tempo. E qualquer questionamento que seja pertinente para o grupo discutir, poderão trazer no próprio grupo, ou alguma coisa que queira no particular, é só chamar no particular, e aí a gente conversa no particular sobre o questionamento aí do nosso dia a dia e das lições que temos aí, né? Uma lição a cada dia e à tarde com a Torá, Baruch Hashem, né? Então, o objetivo é esse daí que nós queremos fazer, ok? Então, nós vamos aí pela graça bendita de Hashem, né? Infelizmente, o nosso trabalho secular, né, que trabalhamos à noite, nos tira muitas horas de poder dedicar mais aí a questão dos grupos, né? De poder organizar um pouco melhor, né, nessas questões aí. Mas se porventura, né, dentro aí dos participantes, colaboradores dos nossos grupos aí, né, tiver alguém que é muito bem entendido em informática e nos quiser auxiliar nessas questões aí, né, entre em contato comigo aí no PV para a gente poder trocar umas ideias e a gente poder aí, dentro do campo da informática aí, podermos desenvolver com mais rapidez e mais eficiência as questões em si pertinentes ao estudo da Torá, uma lição a cada dia, e também sobre o conhecimento cada vez mais do movimento Benei Noach, ok? Baruch Hashem. Então, o mês de Adar, né, voltando para o mês de Adar, é cognata, né, ao hebraico de Adir, que significa força. Então, o mês de Adar é força. E dentro desse aspecto, o mês de Adar traz para nós sobre a questão da boa sorte, né? Então, por isso, dentro do campo judaico, é dito assim, a sua mazal é forte, né? Ou seja, a sua sorte é forte. Então, o mês de Adar, ela traz essa mensagem para nós. Então, esse mês de Adar, ele é muito propício, segundo os nossos mestres, é muito propício realmente a nossa sorte ser forte. Então, é um momento, né, e nós agora temos 2 meses de Adar em vez de 1, né? Então, é um momento propício de termos aí em torno de 60 dias de nós realmente estarmos na presença divina e rogar a Ele, né? Senhor, faz com que a minha sorte seja forte, né? Em todos os níveis. O nível espiritual, o nível físico, o nível financeiro e o nível material. Qual o objetivo de tudo isso? Fazer com que possamos divulgar as 7 leis universais, o movimento Benei Noach, o estudo da Torá, com mais força, com mais liberdade e dentro das proporções aí gigantescas que o nosso Brasil continental o é e o mundo o é também dessa forma aí através dos continentes, né? Então, né, que o Eterno faça da nossa mazol, né, realmente adir, força, forte, que a nossa sorte seja forte nesses 2 meses de Adar 1 e Adar 2, ok? E nós temos no mês de Adar, normalmente nós temos a festividade de Purim, que está no livro de Esther, né? Esther e o seu tio Mordecai, e temos aí, né, o grande inimigo do povo israelita, Haamã, que quer de todas as formas destruir Mordecai e o seu povo, o povo judeu, né? Então, Adar traz essa festividade de Purim, né? Então, a festividade de Purim é sortes, a sua
sorte é forte, né? Então, Purim está dentro do mês de Adar. O livro de Esther nos traz isso daí. Então, nós temos a festividade de Purim nesse aspecto aqui, ok? Então, por isso também, né, Purim traz para nós o júbilo, a alegria, onde quebra, destrói todas as barreiras diante do povo israelita e diante de todo aquele que confia em Hashem. E para nós, Benenor, mais do que nunca também, nós estamos aí dentro dessa realidade, né? Então, o júbilo quebra todas as barreiras, por isso, a sua sorte é forte. E não pode duvidar disso, ok? Então, e o mês de Adar, justamente por ter o Adar 1 e o Adar 2 dentro do ano embolísmico, né? Para poder fazer com que Nissan sempre caia na primavera, então Adar também é chamado do mês grávido, né? Porque ele gera o Adar 2, então é um mês grávido aí, né? Dentro dessa circunstância, é a única vez que é expressado, né, grávido, né, numa forma masculina, é o mês de Adar, ok? Outras coisas que falam por aí é tudo fake news. Então é nesse sentido aí, ok? E a novidade que nós temos dentro desse aspecto aqui, sobre Adar 1 e Adar 2, é que a festividade de Purim cai no Adar 2 e não no 1. Quando o ano é normal de 12 meses, então a festividade de Purim cai no próprio mês de Adar e é comemorado naturalmente. Quando tem Adar 1 e Adar 2, então Purim, aliás, a festividade de Purim, ela é feita no mês 2, Adar 2. Por quê? Porque quando houve, né, Mordecai, depois de todas as vitórias conquistadas contra Ramã e os seus asseclas, né? Então, quando Mordecai ele decreta realmente a festividade de Purim, era o ano embolísmico. Então, ele estava no mês de Adar 2, quando ele fez o decreto. Então, quando tem o Adar 2, a festividade é no mês de Adar 2, ok? É interessante nós observarmos aqui que o mês de Adar, a letra do mês de Adar é a letra Kuf. Então, a letra Kuf, ela significa macaco, no hebraico Kuf. Então, Kuf, no hebraico é macaco. Então, qual é o símbolo disto? É o riso. Então, no mês de Adar, há uma expressão muito normal no meio judaico que diz assim, como um macaco no rosto do homem, que significa exatamente o quê? A alegria, né, o júbilo de Purim, bem como também simboliza a fantasia, né? Aqui é dentro de Purim, né? Então usa-se realmente a máscara, né? No rosto, né? Então esta fantasia de mascarar o rosto é porque o livro de Esther em nenhum momento é mencionado o nome de Deus. É o único livro dentro das Sagradas Escrituras que o nome de Deus não é mencionado. Então Deus está oculto no livro de Esther. Então na festividade de Purim é a festividade em que as pessoas, o mundo judaico, os Benenor, realmente fazem fantasias, né? Colocam máscaras no rosto, etc. e tal, né? Nessa festividade, né? O que aconteceu através da história? Por causa da festividade de Purim, que é antiga, né? Desde os dias de Esther e Mordecai, existe essa festividade dessa forma, né? As pessoas fazerem fantasias, colocarem máscaras, etc. e tal, né? O mundo gregoriano, né? O mundo dominado pelo sistema romano, então eles criaram, através dessa história toda aí, eles criaram o quê? Criaram a festividade de Carnaval. E por que criaram a festividade de Carnaval próxima da festividade de Purim? Para realmente as nações não terem a visão do significado verdadeiro de Purim. Ou seja, a realidade do mundo gregoriano
é tentar abafar a festividade de Purim, o significado da festividade de Purim, né? O porquê que o mundo judaico e aqueles que estão no monoteísmo com fundamentos judaicos, os Benei Noach, tem essa prática na festividade de Purim, né? É justamente para, entre outras lições que nós vamos ver através dos meses de Adar 1 e 2, em preparação para a festividade de Purim, no Adar 2, né? É justamente para nós vermos que, mesmo que aparentemente Deus não está revelado no livro de Esther, mas não significa que ele está ausente. Não significa que você está sozinho. Por isso que Mordecai disse à rainha Esther, quando ele ficou sabendo do decreto de Amã, para que Amã e os seus asseclas destruíssem, matassem, exterminassem todos os judeus em todas as províncias da Pérsia, certo? Então, Mordecai disse à rainha Esther, né? Você está na posição que está como rainha devido a essa situação, esse momento. E quem sabe é justamente por isso que você está nessa posição, por causa do perigo que o nosso povo está passando. Se você se omitir, de alguma forma nos virá a vitória, ao socorro, etc. e tal, né? Então, é justamente nesse sentido, que muitas vezes na nossa vida parece que nós estamos sozinhos, parece que nós não somos nós mesmos. Há momentos na nossa vida parece que nós estamos mascarados, né? Diante de circunstâncias, situações, parece que nós nos escondemos usando uma máscara e não nos revelamos como somos e quem somos dentro da ótica espiritual. Então, esses momentos, o livro de Esther e a história de Esther e Mordecai e a ocultação do nome de Deus no livro de Esther, para mostrar essa realidade. Há momentos que nós nos sentimos assim, mas as grandes vitórias que o povo israelita obteve diante dos seus inimigos mostrou a realidade de que pode parecer que Deus está ausente, mas na realidade ele nunca está ausente. Há momentos em que nós nos escondemos atrás de uma máscara devido a circunstâncias, situações, etc. e tal. Mas há um momento que chegamos em que não temos mais como esconder. Nós temos que nos revelarmos quem somos, o que somos, por que estamos aqui, qual é o propósito de nós estarmos aqui. Então muitas pessoas estão aí pelo mundo afora dizendo, não sei o propósito da minha vida. Estão mascarados, estão ocultos diante da realidade espiritual do mundo. Por isso, os que já estão com seu rosto descoberto, estão na luz divina, então precisam levar cada vez mais essa luz, sabedoria, conhecimento e entendimento, para que as pessoas possam tirar a máscara e possam ser o que de fato são, com o propósito divino que Deus colocou cada um de nós aqui para seguirmos ao cumprimento da nossa tarefa suprema, transformar este mundo para ser o lar de Deus, né? Então, é nesse aspecto aí a questão de Purim e a questão da letra Kuf, né? Que ela significa macaco, Kuf, macaco. Isso significa o riso de Adar, o júbilo de Adar, né? A sorte forte de Adar, né? O regozijo da vitória, o júbilo da vitória e assim sucessivamente. Por isso, Adar 1 e Adar 2, você tem 2 meses para desfrutar. A sua sorte é forte, ok? Então, por isso, nós vamos aí estarmos dentro desse aspecto nesses 2 meses aí, ok? Então, também, nem mesmo no sonho mais irracional... Voltou o sinal.
Baruch Hashem. Voltou o sinal. Estamos novamente retornando depois da quedinha de um sinal aí. Ok? Baruch Hashem. Então, né, a palavra kuf também significa buraco de agulha, ou buraco da agulha. E os nossos sábios falam que nem mesmo, né, em sonho mais irracional pode-se ver um elefante passando pelo buraco de uma agulha. Mesmo assim, em Purim, vive-se esta grande maravilha que, segundo a Kabbalah e a Hassidut, os ensinamentos, simboliza a verdadeira essência infinita da luz transcendente de Deus, entrando no contexto finito da realidade física e revelando-se por completo a alma judaica e a alma do Benei Noach, que vem para a fé monoteísta. Nesse aspecto aqui, sobre a questão do buraco da agulha, que é a letra Kuf, ela representa também, e mesmo dizem os sábios, nem nos sonhos mais irracional, isso é uma realidade, um elefante passando pelo buraco da agulha, né? Mas aí os nossos sábios falam que, segundo a Kabbalah e a Hassidut, que são os ensinamentos, nos traz essa essência verdadeira. Então, o buraco da agulha e o elefante. O elefante não passa pelo buraco da agulha. Então, nessa visão simples e humana, para entendermos que o elefante, ele representa a luz infinita de Deus. Assim como o elefante não passa pelo buraco da agulha, a luz infinita de Deus, na sua totalidade, não passa pelo buraco da agulha. Não tem como. Então, o que passa pelo buraco da agulha? Ela passa uma parte desta luz infinita para que o nosso mundo inferior possa desfrutar da Shekhinah, da presença divina, numa dimensão menor, no sentido de nós suportarmos a presença divina. Não que ele se diminui com isso, mas a sua luz, a sua potência, a sua energia, ela não se revela no nosso mundo do jeito que ela o é. Por quê? Porque o eterno é Ein Sof, ele é o infinito, ele é a essência desta luz infinita. Então, se ela se revelar, né, essa energia se revelar como ela o é, simplesmente tudo volta ao zero absoluto, porque a configuração atual não tem como suportar essa presença divina. Por isso é usado, então, a questão do buraco da agulha, né? A luz, ela continua infinita, mas pelo buraco da agulha, ela passa aquela porcentagem de luz, aquela dimensão de luz que o nosso universo, o nosso mundo e as pessoas e tudo que existe neste planeta pode suportar esta presença divina. É nisso que é para nós entendermos aí, ok? Baruch Hashem? Então, nós vamos aí, durante a semana, falando um pouquinho mais sobre o mês de Adar, né? E nós precisamos ir aí para a nossa segunda aliá. Hoje é o segundo dia da semana, é o segundo dia do Shabat, e nós temos a nossa segunda leitura de hoje, né? Então, vamos para a nossa segunda leitura, senão vamos ficar aí sem a Torá em si propriamente dita, ok? Então, nós estamos aí com a nossa audiência, Miriam Barros, né, de Brasília, a Malu, lá do Distrito Federal, Josélio Tavares, de Cachoeira Paulista, a Inês Martins, aqui de Pirajuí, a Edna Pagassi Marmol, não pode deixar de falar nela, hein, senão depois a coisa fica feia aqui pro meu lado. Brincadeira, né? E nós estamos aí, né, com a Marli Stael, temos aí a Elizabeth Lobo, lá de Portugal, cidade do Porto, a Donária do Carmo, né, de Lisboa, Portugal também, a Ludmila, a Cibele Ludmila, lá de Lisboa, Portugal, né, temos aí a Maria Cristina Gonçalves,
Giacomazzi, né, lá também da cidade de Lisboa, Portugal, né? Baruch Hashem por isso daí. Temos aí o casal também, a Fátima e Oswaldo Sato, lá do Japão, a Yaritza Verônica, Chile. Temos aí, deixa eu ver aqui, cadê? O Hugo Petrucci, da cidade do Porto, lá também de Portugal, né? Preciso aí achar um tempo, um espaço de tempo aí para poder separar regiões, por exemplo, né, do Brasil, países A, B e C, para a gente poder ir separando aí por regiões, países, etc e tal, né? Temos aí o Patrix Emanuel, né, de Porto Elizabeth, África do Sul, né, também aí no campo internacional aí, né? Então temos aí o Jaime Rafael, da cidade de Olot, né, na Espanha, Baruch Hashem. Temos aí outro casal lá no Japão, né, na cidade Aichi, né, Toyota, a Rosângela Pavão Moriá e o seu marido José Koichi Moriá, né, também lá do Japão, né? Baruch Hashem por essas vidas aí, a graça maravilhosa, né? Tem o João Marciano, que ele é lá de Washington, né, da cidade de Seattle, negócio assim que fala mais ou menos, né, lá em Washington, Estados Unidos, né? E também temos aí a Vânia Ivonete, aqui de Recife, a Teresita Rodrigues, São Paulo, capital, o Roberto Paulisti, de Niterói, Rio de Janeiro, o Joel Silva, de Canoas, Rio Grande do Sul, a Nayara Oliveira, também do Rio de Janeiro, a Osair Leal, Feira de Santana, Bahia, a Maria Isabel Gouveia, Lucélia, interior de São Paulo, o Hamilton José de Bairro, Santa Catarina, Miura Casemiro, São Paulo, capital, a Silas Silva, lá de Rio Branco, estado do Acre, a Gesilene Gonçalves, de Ribeirão Preto, aqui interior de São Paulo, o Hermenson, do Rio de Janeiro, e o Arnaldo Silva, Baruch Hashem, né, por essas vidas aí. Em nome de vocês todos, nós mandamos um shalom para todos os demais que estarão em conexão conosco posteriormente, ok? A nossa segunda aliás está no capítulo 25 de Êxodo, capítulo a partir do versículo 17 até o versículo 30. Nós temos aí o tampo da arca, né? Temos aí uma passagem maravilhosa sobre o tampo da arca. E para nós encerrarmos a nossa live de hoje, nós estaremos trazendo a visão do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre os querubins no tampo da arca, né? Então, a visão do Rebbe sobre os querubins é uma visão esplêndida, maravilhosa. Não deixe de ouvir, de assistir, ok? Então, capítulo 25, verso 17 ao 30, com os comentários de Irash, o tampo da arca. Tu vais mandá-los fazer para a arca um tampo de ouro puro, de 2,5 cúbitos de comprimento e 1,5 cúbito de largura, né? Só a largura aqui geraria em torno mais ou menos de 8 centímetros, né? Em que haveria ali o tampo mais a cobertura de ouro. Imagine que beleza que é, hein? Sendo essas as dimensões externas da arca de madeira e uma largura de mão de espessura, visto que ele será muito pesado, mais de uma pessoa terá de erguê-lo para colocá-lo sobre a arca. Tu vais mandá-los fazer 2 querubins de ouro, estatuetas de anjo alados com rosto de criança. Tu vais mandar os artesãos fazê-los martelando-os das 2 extremidades do tampo. Não deixes que façam os querubins de uma peça separada de ouro e depois os prendam no tampo. Manda-os fazer um querubim de uma extremidade e um querubim da outra extremidade.
tu vais mandá-los fazer os querubins no próprio tampo, uma peça única, de ouro ainda por cima, tá? Em suas duas extremidades, os querubins terão 10 larguras de mão de altura, né? Imagine, 10 mãos. Ouro é o que não faltava. Os querubins terão as asas estendidas para cima, ligeiramente acima do nível da cabeça, de modo que suas asas cobrirão o tampo. 10 larguras de mãos acima dele, eles ficarão um de frente para o outro, estando as faces dos querubins inclinadas para baixo, para o tampo. Tu vais mandá-los colocar o tampo em cima da arca, tendo antes colocado na arca as tábuas do testemunho que te darei. Esse tampo não é apenas um acessório da arca, mas tem uma finalidade própria, distinta. Eu me reunirei contigo ali, falar-te-ei de cima do tampo. Ficarás em pé do outro lado da cortina divisória, entre o recinto interno e o externo do tabernáculo. E minha voz sairá de frente os 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Porém tu a ouvirás onde estarás. Dessa maneira eu te transmitirei tudo o que te ordenarei a respeito dos israelitas, né? Então o tampo aqui é uma peça única de ouro, né? E os querubins, um de frente para o outro, as suas asas ligeiramente acima da cabeça deles, e eles estarão com o seu rosto de criança, né, os 2 querubins, olhando para o tampo, né? Então olhando para baixo, e ali estarão colocadas algumas peças preciosas, né? A partir do versículo 23, nós temos aí a questão da mesa. Tu vais mandá-los fazer uma mesa de madeira de acácia, de 2 cúbitos de comprimento, 1 cúbito de largura e 1 cúbito e meio de altura. Tu vais revesti-las de ouro puro e vais mandá-los fazer para ela uma borda de ouro decorativa em toda a sua volta. Tu vais mandá-los fazer para ela uma moldura em toda a volta, de uma largura de mão. Essa moldura estará apoiada sobre o tampo da mesa. Ou, segundo outra opinião, ligarás os pés por baixo do tampo. Tu vais mandá-los fazer uma borda de ouro, a mesma borda de ouro de que se falou no versículo anterior, para prender a moldura da mesa em toda a volta. Tu vais mandá-los fazer 4 argolas de ouro para a mesa e vais mandá-los colocar as argolas nos 4 cantos, formados por seus 4 pés. As argolas estarão junto à moldura, como alças para as varas com as quais ela será transportada. Tu vais mandá-los fazer os varais, né? E a mesa, ela terá por finalidade conter 12 pães especiais não levedados, para fazê-los formar-se-á um retângulo de massa de 5 larguras de mão por 10 larguras de mão. E depois se juntarão 4 cubos de massa aos 4 cantos desse retângulo, a extremidade do retângulo do sentido longitudinal, então serão dobrados para dentro, de modo que os 2 pares de cubos de massa se vejam. Por isso ela se chama pão da presença, né? Então essa mesa teriam ali os pães, né? Os 12 pães serão assados em formas de ferro e em seguida colocados em formas de ouro, até serem postos sobre a mesa. Haverá 2 pilhas, cada uma com 6 pães. O pão de baixo de cada pilha se apoiará diretamente sobre a mesa, e os outros 10 pães se apoiarão em canaletas, né? Então são que nem gavetas, são mesas de gavetas, onde seriam colocados os 12 pães, 6 de cada lado, ok? Então são chamados pães da presença, serão feitos toda sexta-feira e colocados sobre a mesa, né? Aqui fala, né, segundo os nossos
o segundo comentário de Irache. Então, em cada sexta-feira à tarde, em cada sexto dia à tardezinha, então essa mesa de pães seriam trocadas. E para que, como eles estavam acostumados com a idolatria do Egito, onde gêneros alimentícios também eram dados a determinadas divindades, né, como oferendas lá no Egito, eles viram tudo isso daí. E depois, né, tinha as artimanhas lá dos sacerdotes, idólatras, né, que faziam com que os alimentos desaparecessem e falavam que eram os deuses que tinham comido, né, as oferendas, né, e dessa forma ia enganando o povo cada vez mais. Então, todo o sexto dia, no entardecer do sexto dia, naquele momento antes do pôr do sol, havia a troca, né, dos pães. Então, quando faziam as trocas dos pães, então os Kohanim, eles mostravam os 12 pães para o povo ver. Os 12 pães estavam ali ainda. Do mesmo jeito que eles tinham sido colocados 6 dias anteriores ou 7 dias anteriores, e eles estavam na mesma posição, da mesma forma, como se tivessem acabado de sair do forno. E os 9 pães, então, eram colocados nos lugares daqueles 12 pães. E eles comiam aqueles 12 pães que eram substituídos, ok? Então o povo via que os pães permaneciam ali, que Deus, ele não entre aspas, né? Ele não se alimenta, né? Como os deuses do Egito com as falcatruas dos seus sacerdotes, ok? Então, dessa forma aí, eram feita a colocação e a substituição, né? Tu vais mandá-los colocar o pão da presença sobre a mesa, para que ele permaneça diante de mim continuamente. Então, dessa forma, por isso pão da presença, é porque permanecia na presença divina os 12 pães durante toda a semana. Então, não havia folga. Então, 7 dias por semana, os pães da presença permaneciam na presença divina, obedecendo, de fato, a ordenança de Hashem, ok? Então aqui nós finalizamos a nossa segunda leitura, e para nós, né, finalizarmos então a nossa live de hoje, então vamos para a visão do nosso Rebbe Menachem Mendel, o sábio, o justo, o líder da nossa geração. Então ele nos fala de forma muito sublime a respeito desse aspecto aqui. Você deve fazer 2 querubins de ouro. Então o nosso Rebbe diz, os rostos infantis dos querubins indicam que a nossa conexão intrínseca com Deus é semelhante à ligação essencial entre pai e filhos. Então essa é uma das lições que se aprende sobre os querubins com rosto de crianças, certo? É uma conexão entre o Pai Celestial e os seus filhos. Apesar das flutuações que possam surgir no relacionamento, né, o elo entre pai e filho nunca pode se romper, né? Então, essas flutuações aqui que o Rebbe fala, exatamente aquela questão, as flutuações dos filhos. Né? Hoje os filhos estão uma bênção, né? Estão obedientes, bem comportados, ei, beleza, os pais ficam maravilhados, mas tem outro dia que estão virados no avesso, como diziam os antigos, né? Hoje essas crianças estão viradas no avesso, né? Então essas flutuações dos filhos, né? O nosso Rebbe diz, apesar dessas flutuações, o elo entre o pai e filho nunca pode se romper. Ou seja, o que o Rebbe quer dizer aqui é que, apesar das nossas flutuações, os nossos altos e baixos, na obediência para com a vontade de Deus, na santificação do nome de Deus, que nós temos essas flutuâncias, o que o Rebbe nos chama a atenção é que nós não podemos permitir que isso venha romper o elo, a conexão com o nosso Pai Celestial.
Você pode, né, como diz o outro, você pode dar um murro em ponta de faca, né? Porque quando nós desobedecemos a Deus é como dar um murro em ponta de faca, né? Nós estamos fazendo besteira, nós estamos aí numa desobediência que não nos dá vantagem nenhuma. Então, mesmo diante desses baixos, né, nós jamais podemos romper o elo de ligação entre nós e o nosso Pai Celestial. Seja a situação baixa que estivermos vivendo, jamais podemos esquecer que Ele é o nosso Pai das misericórdias, ponto. Então, o canal sempre está aberto no nosso retorno com o nosso Pai Celestial. O fato de os querubins estarem situados acima das tábuas da Torá e de frente um para o outro, significa que, por meio do estudo da Torá, podemos alcançar a raiz da nossa alma divina, possibilitando a nossa consciência numa fusão total com Deus. Uma fusão total com Deus. Mais uma vez aqui nós estamos vendo o ensinamento do nosso Rebbe, do nosso mestre, do nosso professor Menachem Mendel, que o estudo da Torá, por meio do estudo da Torá, nós temos uma conexão muito íntima com Deus, que através do nosso estudo da Torá, nós estamos realmente numa posição muito elevada. E dentro desse aspecto aqui, o nosso Rebbe diz que nós podemos alcançar a raiz da nossa alma divina, a fonte da nossa alma divina, a nossa essência da nossa alma divina. E isso jamais fará com que nós percamos a nossa conexão com Deus. Então, por isso, o estudo da Torá é essencial para a nossa vida diária e a nossa conexão com Deus. Nós não podemos quebrar este vínculo, este elo com o nosso Pai Celestial, que é através do estudo da Torá e as 7 leis universais para nós, Benei Noach. Os rostos infantis dos querubins também fazem alusão ao fato de a Torá, tal como a conhecemos, ser uma versão diluída e simplificada da Torá celestial, a sabedoria infinita de Deus. Então aqui você retorna a palavra do Rebbe no começo da nossa live. O elefante e o buraco da agulha. A luz divina, a luz infinita e o buraco da agulha. O que passa pelo buraco da agulha é a potência que o mundo, o nosso universo, o nosso planeta e toda a obra da criação é uma dimensão, uma porcentagem daquilo que nós podemos suportar, da revelação divina, para podermos sobreviver, termos essa conexão com Deus e voltar para casa. Então, por isso, né, onde fala aqui que é uma versão diluída e simplificada da Torá celestial, a sabedoria infinita de Deus. Então, a Torá infinita de Deus, ela está nas regiões celestiais. Assim como o verdadeiro Beit HaMikdash está nas regiões celestiais. Então, dentro desse aspecto, o buraco da agulha que o Rebbe quer mostrar para nós é essa questão. Então, a Torá que nós temos nas mãos, com a sabedoria dos nossos mestres, dos nossos comentaristas, do povo judeu que vem através dos milênios até aqui, é a versão diluída, simplificada daquilo que a nossa mente pode captar e possamos ter conexão com Deus. E nesse aspecto aí, nós, como foi dito na lição de ontem, né, a nossa mente finita, ela entra em conexão com a mente infinita de Deus. Nós, seres mortais, entramos em conexão com a imortalidade de Deus. Por isso que Deus, ele não nasceu e nem morreu,
como alguns querem ensinar por aí, que Deus nasceu, que Deus morreu, que é o menino Deus e etc e tal, né? Então, dentro desse aspecto aí, Deus não nasceu e nem morreu. Simplesmente isso. Ele é Deus, infinitamente, o único Deus e o único Salvador, ok? Então, assim sendo, Deus resumiu sua sabedoria infinita sob uma forma que nos permite entender e assimilá-la, tal qual um mestre habilidoso resume sua percepção de um assunto para melhor transmiti-lo a seus alunos. Então é isso que Deus fez. O elefante e o buraco da agulha, a luz infinita, que é a própria divindade, o próprio Deus, pelo buraco da agulha que ele fez passar, né, uma porcentagem desta luz infinita para que nós possamos, de fato, assimilar, entender e viver. Então, o fato de as asas dos querubins se encontrarem estendidas de maneira protetora sobre a arca faz alusão ao fato de que a educação da Torá às crianças é o que protege e garante a preservação e a continuidade da sua transmissão, da transmissão da Torá. Então, aqui mais uma vez, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala da importância da educação das crianças, a começar no seio da família, a começar pelos pais, dentro da casa, dentro da família. Por isso, consciência de Deus e consciência de família é essencial para a continuidade realmente dos propósitos de Deus. Por isso que o sistema que está aí fora, ele quer realmente dominar as pessoas dentro do aspecto para perderem a consciência de Deus e a consciência de família. Então eles querem se mostrar que eles são deuses. Eles sabem o que é melhor para você. Que eles são o grande pai que sabe o que é melhor para os teus filhos. Por isso que eles querem que o Estado, né, domine os teus filhos e que você, pais, não tenha mais domínio sobre os filhos, mas o Estado tenha domínio sobre os filhos. É isso que o sistema está fazendo nos dias atuais, né? Então, eles começaram nessa plataforma dessa atualidade dos últimos 2 anos, começaram a dominar os adultos. Dominar os adultos partindo para onde? Para as crianças. E os pais voluntariamente estão entregando as crianças ao Estado. Aos estados totalitários, né? Onde estão aí realmente governos, né? Estão sendo totalitários, né? E os pais estão entregando voluntariamente seus filhos para o Estado tomar conta, né? Então, a função dos professores, os verdadeiros professores, os verdadeiros mestres, que estão compromissados com a verdade do ensino. Então, eles vão realmente nas escolas, eles vão ensinar realmente as crianças, os adolescentes, para o enfrentamento da vida dentro do campo profissional. Por isso que eles vão aprender ciências, matemática, biologia, português e assim sucessivamente. A função dos professores é fazer com que realmente as crianças e os adolescentes sejam devidamente alicerçados na base do aprendizado, para que quando chegarem aos níveis universitários estejam devidamente preparados para poder fazer os seus vestibulares, passarem realmente de forma muito bem adequada, poder fazer os seus cursos a nível universitário que escolherem, para quando saírem, saiam ótimos profissionais e não militantes. Militantes universitários não entendem nada, só de militância, política e ainda por cima uma política pobre, podre e vulgar, para não falar outras besteiras, né? E o verdadeiro profissional que sai das faculdades são aqueles que são compromissados com a verdade e a realidade do curso que ele escolheu. Por exemplo,
Aquele que escolheu medicina, ele tem um compromisso com a vida, não com militância. Aquele que se formou em medicina, ele tem compromisso com o seu paciente, não com o seu político, né, que vem aí com as falsas ciências e colocando não somente a sua vida, mas a vida dos seus filhos também em perigo, com experimentos, drogas experimentais e companhia limitada. Então, os verdadeiros profissionais, eles tiveram uma base real, verdadeira, a começar na família, dos seus pais. Depois foram para escolas onde, graças a Deus, encontraram ótimos profissionais da educação, compromissados com o ensino, com a verdade, para prepará-los adequadamente para o nível universitário, né? Então, por aí você tira uma base, né? Infelizmente, a militância tem formado aí certas quantidades de universitários, né? Que ainda continuam escrevendo casa com Z, cebola com S, né? Cemitério com S, né? E por aí afora vai as barbaridades que estão se escrevendo por aí, né? O português, ó, né? Ó, não se sabe onde foi parar, né? O professor ou a professora da aula de português, onde estava nessa hora, né? Estava no ensinamento ou estava na militância, por exemplo, né? Então, é essa a questão. Então, a educação da criança é de fundamental importância para o futuro. Por isso que o sistema aí fora não quer mais crianças e nem adolescentes. A história está se repetindo. Procure conhecer a história da Segunda Guerra Mundial. Procure conhecer a história do Holocausto. Quando nós falamos Holocausto nunca mais, é porque ao conhecer a história do Holocausto, ela não se resume simplesmente na morte de 6 milhões de judeus e tantos outros milhares por aí afora que aconteceu dentro do aspecto da Segunda Guerra Mundial. Mas realmente representa aí aquilo que aconteceu antes do Holocausto. Quando chegou lá, né, as liberdades foram tiradas paulatinamente e as pessoas foram, através do medo, através do blá blá blá, foram sendo dominadas, né? E também houve, né, questão de experimentos, medicação, houve questão de carteirinha, passaporte para poder ir e vir, as liberdades individuais, as liberdades civis foram sendo ceifadas. Depois, cair em cima do mundo judaico, começaram a colocá-los de forma separada, né? Em guetos. Depois foi para os campos de concentração, na realidade, campos de extermínio. Aí, quando você chega nesse ponto, você descobre ali que o sistema daqueles dias, para não falarmos o famoso palavrão do sistema daqueles dias, mas o sistema daqueles dias, o que eles faziam quando chegavam nos campos de extermínio? Pessoas de 55 anos de idade para cima e adolescentes e crianças de 12 anos para baixo iam direto para a morte. Câmara de gás. Iam direto para as câmaras onde eram queimados. Onde tem vários relatos ali de pessoas dizendo que sobreviveram, graças a Deus, do campo de extermínio, onde ali, né, aqueles soldados, né, falavam com prazer de trazer dor, sofrimento àqueles judeus que estavam no campo. Tá vendo aquela fumaça que está saindo ali naquela grande chaminé? E aquele judeu ou aquela judia que estava ali no campo simplesmente balançava a cabeça e confirmava que estava vendo, de fato, a fumaça saindo daquela chaminé. Mas aí o soldado, bem carrasco, cruel, gostando de ver, prazer de ver o sofrimento ali,
simplesmente dizia para aquela pessoa: ali está saindo o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu avô, a tua avó. A fumaça das câmaras de incendiárias, né, que estavam queimando os corpos ali. Alguma semelhança na história atual do sistema não é mera coincidência. Querer eliminar os de 55 anos para cima e os de 12 anos para baixo. Acorde antes que seja tarde demais. Conhecimento traz sabedoria, e quem tem sabedoria jamais será escravo de nenhum sistema. Então, por isso, o Rebbe fala bem claro aqui, a educação da Torá às crianças é o que protege e garante a preservação e a continuidade de sua transmissão. O mundo inteiro diz um ditado: as crianças é o nosso futuro. Que futuro? Se você não tem visão de futuro? Que futuro? Se você deixou de olhar para cima, para o céu, para Deus, e correu atrás de homens, correu atrás dos seus bezerros de ouro, correu atrás do seu Deus Moloque, correu atrás da salvação que eles, homens, vieram e disseram como outrora: eis aqui a tua salvação. Nós somos os vossos deuses. É isso que eles estão dizendo. Infelizmente, eles têm conseguido hipnotizar uma boa parte dos pais e da população. Negar aquilo que não pode se confirmar por si só não é negar, é reconhecer a realidade do fato de que ofereceram para você um experimento que não tem dado certo. E por isso, se você rejeita o medicamento, você não é nenhum negacionista, você é verdadeiro, você é realista. Porque você sabe que isto poderá trazer um dano muito grande à sua vida, à vida dos seus filhos. Por isso, quando o Rebbe fala aqui a educação da Torá para as crianças, ela significa que os pais precisam ter realmente uma educação madura, que começa com temor a Deus e conhecer a vontade de Deus através dos seus mandamentos. Compartilhar com as crianças é compartilhar a mesma coisa. Então, por isso, né, olhando no aspecto mais íntimo e mais preocupante, como que você vai dar um remédio para o teu filho se você não procurou uma orientação de um pediatra? Um pediatra correto, compromissado com a vida do teu filho, da tua filha. Um pediatra que realmente ele tem compromisso com a verdade e com seus pacientes. Como que você dá um remédio para o teu filho sem ler a bula? A nossa bula é a Torá. Quando ensinamos as nossas crianças, nós estudamos primeiramente a bula, a Torá. E quando compartilhamos com as nossas crianças, nós compartilhamos daquilo que nós lemos, daquilo que nós estudamos e daquilo que nós tivemos a confirmação que é a verdade. E como que você leva os teus filhos para tomar um remédio sem conhecer a bula? Todo remédio aprovado pela Anvisa, você entra no site da Anvisa, você tem acesso à bula.
E os pais têm levado os seus filhos para tomar medicamentos porque um prefeito, um governador bonitinho, cheio de blá blá blá, palavrinha doce, rostinho de inocente, que de inocente não tem nada, é político, certo? E vem com todo sorrisinho de hipócrita, falso, levando os pais no bico para levarem as suas criancinhas para tomar uma medicação experimental. E aí pergunta-se para os pais: você leu a bula? Você leu o que o próprio fabricante falou com respeito aos efeitos adversos? Não, né? Depois você vem e diz que ama seus filhos? Aonde? Aonde? Pode uma mãe esquecer-se do seu filho que tanto ama? Mas se essa se esquecer de ti, diz o Eterno, eu não me esquecerei. Por isso ele diz que todo aquele que vem a ele, ele o recebe como filho. E é por isso que uma das nossas preocupações e o nosso compromisso com a verdade é para trazer a você aqui. Levante o teu rosto para o céu, como diz o Salmo 121. Encare a realidade dos fatos? Sim, encare a realidade dos fatos. É preocupante, é terrível. Mas olhe acima das montanhas, para o céu. E peça socorro a Deus. Clame a Deus. Confie em Deus. E o próprio Deus, pela sua bula, a Torá, Salmos e Companhia Limitada, ele fala claramente que todo aquele que vem a ele, ele não rejeita. Ele o recebe por filho. Por isso, a educação da Torá às crianças é o que protege e garante a preservação e a continuidade de sua transmissão, vida. Preserve os seus filhos. Preserve-os para a vida. Olhe para o céu. Clame a Deus. Essa é a tua única e verdadeira salvação. Não vá na conversa mole dos homens que apresentam para você uma falsa salvação. Amanhã teremos a nossa terceira aliá. Shalom, shalom. Até amanhã.